Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 6 de João, texto tão conhecido. Jesus diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguiam-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos, Filipe, pães para dar de comer a esta multidão? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe basta 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. E quando já estavam fartos, diga, enquanto já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Fique ligado, esse é o único milagre que está registrado nos 4 evangelhos, nenhum outro. E se Jesus escreveu nos 4 evangelhos, é porque Ele quer que de uma vez por todas nós venhamos a entender que Ele é o Deus da provisão, que Ele é o Deus da multiplicação, que Ele é o Deus que do pouco faz muito. Eu já estou pregando, essa é a mensagem dessa noite. Talvez você está esperando os avisos, os dízimos, mas depois desse tempo de louvor, eu tinha que entrar com a mensagem logo, para que você receba tudo que Deus tem para você. A Bíblia diz que Jesus assentou-se. Vamos entender um pouquinho. A Bíblia diz que Jesus e os discípulos estavam vindo de uma jornada pesada, e Ele assentou-se para descansar. E a palavra assentou-se, katibemai ou katimai no grego, significa reclinar. Ele estava numa montanha, havia uma grama, uma relva, e ele literalmente por entender que o seu corpo físico e dos apóstolos precisavam de descanso naquela hora, e ele para ali para dar um fôlego, aquela brisa da montanha fria. Ele estava indo para Jerusalém, para a festa. Então ele para com seus apóstolos e descansa o corpo. E ali ele não fazia nada por fazer, sempre tinha um objetivo, todos os atos, todas as palavras de Jesus. E quando ele descansa, ele estava lembrando que Gênesis capítulo 1, Deus diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra, criou todas as coisas, mas depois diz que ele se assentou e que ele descansou. Gênesis 2, versículo 2, versículo 3, que no 7º dia, Jesus descansou. Eu quero pegar esse momento dessa palavra para falar para você e para mim. Quando no começo do culto eu falei, desliga o celular um pouco. Talvez este foi o único dia que se você desligou seu celular. E nós precisamos de um descanso do celular. Nós precisamos de um descanso das nossas atividades. Se você olhar Mateus 15, 29, você vai ver Jesus subindo para um lugar deserto para descansar. Se você ler Marcos 6, 31 e 32, você vai ver Jesus indo para um lugar para descansar. E vários outros textos. E se você ler o Salmo de número 23, você vai ver assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, descanso, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera
a alma da gente não se refrigera diante de um computador, diante de um celular, em multidões. A alma da gente recebe refrigério diante da palavra de Deus, a sós com Deus, um tempo com Deus, onde eu não estou para ninguém, eu estou para Deus, eu estou com Deus. Descanso. A sociedade está robotizada, a sociedade está eletrificada, a nossa vida é empurrada por uma agenda louca, doida, de necessidades e necessidades e necessidades, e afazeres. Quando a gente dobra o joelho para orar, mal você dobra o joelho para orar, a sua mente fica ligada, e você fica lembrando, eu tenho um negócio, e você fica lutando com você mesmo. Essa é a sociedade que estamos vivendo. Os nossos filhos, os filhos ficam horas, noites inteiras, trancados no quarto. A esposa vai dormir, o marido vai para o computador, e a esposa vai para a cama e leva o celular, e dorme no celular, e acorda com o celular, de forma que às vezes eu fico perguntando, o celular virou um Deus? Porque aquilo que nós demos mais lugar, se torna Deus em nossa vida. A Bíblia diz em muitos lugares, leva-me para junto das águas de descanso. E quando eu meditava nesse texto, de joelhos, eu pedi a Deus, Senhor, refrigera minha alma. Estamos às vezes estressados, e depois do estresse vem as doenças, vem as fobias, vem as síndromes, e vem as enfermidades, porque não temos guardado o descanso do Senhor. Você aprendeu que descanso não é um dia, descanso é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. Mas eu estou falando de tirar um tempo, sair da rotina, segurar um pouco. Se não dá para viajar, dentro de casa mesmo. A Bíblia diz que Jesus se assentou. Essa palavra se assentou, ela traz esse sentido que eu estou falando. Ele se assenta, está ali descansando, mas de repente o texto continua. Eu quero antes profetizar sobre a sua vida, que o Senhor pela sua misericórdia vai te visitar e vai cumprir o Salmo 23. Se o próprio Deus, lá em Gênesis 2, diz que Ele descansa ao sétimo dia, na verdade não é que Ele descansa porque Ele precisa, porque Deus não cansa, mas é para dar exemplos a nós, que nós precisamos de descanso. E às vezes as pessoas nos pressionam, as pessoas te pressionam com as suas agendas fora de hora para você, problemas fora de hora que não estavam no seu currículo, no seu cronograma. E alguns você não tem jeito, você tem que fazer, mas muito deles você não dá conta, e você não sabe dizer, eu não dou conta, eu não consigo atender a sua expectativa, meu irmão, minha irmã, amor, filho, filha. Às vezes as pessoas desorganizadas, as pessoas o quê? Desorganizadas, empurram para cima de nós a sua desorganização, com problemas que são triviais, mas que elas dizem que querem que você resolva naquela hora. Mas nós temos que aprender com Jesus a dizer não, a dizer sim, e a priorizar. É claro que nós temos que ser altruístas, não é disso que eu estou falando, mas nós temos que aprender a descansar. Até dizer para um filho, olha, não bata na porta, porque eu vou estar orando, vou estar no meu quarto, eu vou estar aqui. Um dia você vai conseguir, irmã. Quando os filhos são pequenos, é mais difícil, mas depois eles vão crescendo, a família vai crescendo. Mas eu estou falando, não é com seus filhos, eu estou falando com você, porque a atitude é sua, a posição é sua. Às vezes você precisa ir para o mato, andar descalço. Às vezes você precisa pegar um ônibus aqui para uma roça e ficar lá, andando naquelas estradas lá descalço. Vai lá, toma chuva, volta. Você é uma máquina. E eu tenho dito para Deus, Senhor, eu quero viver o Evangelho muitos anos. Às vezes os casais começam a brigar e não sabem por que estão brigando, porque estão cansados, nervosos. Uma pilha, às vezes você vê que está uma pilha, você fala, meu Deus, está acontecendo, porque reflete, você nem percebe, você fala assim, mas eu trabalho no que gosto, faço no que amo, eu estou feliz, eu estou abençoado, mas eu não estou uma pilha, o que está acontecendo? Simplesmente você está quebrando a lei do descanso, a lei do descanso, sem falar que o descontrole financeiro piora muito mais essa situação.
pessoa apertada financeiramente, sem dinheiro, por causa de descontrole mesmo. A maioria das vezes a gente compra mais do que precisa, compra o que não precisa, gasta no que não pode na hora, compara a vida dos outros com a nossa vida, e fala: se ele tem, eu também posso ter, eu tenho que ter. E às vezes a gente não tem que ter nada. Nós temos visto, eu vi uma senhora falando que ela começou a diminuir as suas coisas. Ela mora numa casa grande, criou seus filhos, criou seus netos, uma cozinha grande, panelas e tudo, e agora todos casaram, ela mora sozinha, ficou viúva, e ela disse: o menos é mais. Vendeu casa, um apartamento confortável para ela, deu panelas, deu roupa, deu móveis e ficou, sabe, às vezes a gente fica, lá em casa eu e Glaucia, nós não queremos um quarto para, sabe, a gente até chega a dizer quarto de bagunça, e você vai acumulando coisas ali que você nunca vai usar, é verdade. E a gente está entendendo que, através disso tudo, Deus vai nos fazendo a voltar à simplicidade, onde o menos, está entendendo? Diga amém. Jesus para descansar. Jesus tinha duas naturezas, 100% Deus, 100% homem, e na sua humanidade, o corpo, o organismo, quando Elias cansa, fugindo da Jezabel, Deus vai nele dar comida e água, e sono, dorme filho, ele acorda e come, e Deus fala: dorme de novo, e ele dorme, descansa. Quando ele levanta, ele fala: agora você está renovado, agora vai, porque eu sou contigo. Aqui diz isso, meu irmão. Pega essa palavra em nome de Jesus, ore comigo, diga: Senhor Deus, leva-me para águas de descanso, para pastos verdejantes, refrigera minha alma. Aleluia. Você orou o Salmo 23, há uma unção de Deus aqui, há um fogo do Espírito Santo aqui. Eu levantando a mão, estava sentindo um fogo de Deus aqui. O texto diz que Jesus sentou, e de repente, olha o versículo 3, então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima, versículo 4. Agora o versículo 5 diz: então Jesus, erguendo os olhos e vendo, temai, mais ou menos assim a pronúncia do grego, é uma palavra usada para teatro, e esse texto, quando é usada nesse texto, essa palavra ver, significa um espectador de teatro, que fica observando a peça, mas não quer perder nenhuma cena da peça, observa com atenção. Quem está pegando, diga aleluia. Observa os detalhes ali do tudo, atentamente, todos os atos, porque não quer perder nada. Quando Jesus vai fazer a pergunta para os discípulos, testar os discípulos, ele já sabia o que ia fazer. O texto sugere que Jesus estava olhando a multidão vindo, e ele estava imaginando já o que aconteceria, o que ele faria. Jesus já estava vendo a necessidade de cada um ali naquela multidão, e era uma multidão muito maior do que você pensa, muito maior. No versículo 10 do texto, Mateus também fala que era 5.000 homens. A palavra que ele usa para homens é para homens macho e do sexo masculino mesmo. Não está criança, não é genérico, os homens da terra, não é isso. 5.000 homens. E aí os comentaristas dizem: mais uma mulher, 10.000. O povo de Israel tinha criança como uma bênção do eterno, e a média era 5 por família. Jerusalém hoje é o lugar que você anda pelas ruas, não Jerusalém, Israel, todo Israel, Tel Aviv, no norte, no sul, todo Israel, é o lugar que você anda, você mais vê carrinho de bebê com 2. É incrível, todo lugar você vai, parece que é 2, só vai de 2 assim, 2 filhos. E naquela época de Jesus, não ter filho era maldição, e ter filho era uma bênção. Então coloca 5, isso são os historiadores, porque quando a Bíblia fala aqui grande multidão, eu fui atrás dessa palavra.
Grande multidão não é uma pequena multidão, é grande multidão. É muita gente. Então não é 5.000 homens, não é 10.000 pessoas, é mais ou menos 30.000 pessoas, 35.000 pessoas, na média. Era uma multidão, diz o texto, muito grande, grande multidão. E Jesus olhava para cada um e já media as necessidades de cada um. Se você ler 2 Crônicas 16:9, você vai ver que a Bíblia diz assim: os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando para os justos, para cuidar deles. Se você ler 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 12, a palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 3:12, a palavra de Deus diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Olha o texto, diga: os olhos de Deus estão sobre a minha vida. E Apocalipse 1, deixa o texto, diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo. Sabe o que significa? Chamas de fogo, os olhos dele, do Cristo ressuscitado, glorificado, os olhos do nosso Senhor, chamas de fogo, é os olhos que penetram além da aparência e vai no profundo do nosso ser. Lê o que está lá dentro, lê o que nem o seu cônjuge, nem o seu filho, nem essa pessoa do lado, e às vezes nem você conhece. O texto diz que Jesus viu a multidão, e o ver de Jesus é isso: você não engana a Deus, você não pode enganar a Deus, você não consegue enganar a Deus, você não enrola a Deus, você não dá desculpas para Deus. Deus sabe quem nós somos. E o Salmo 34:15 é maravilhoso. O Senhor diz assim, Salmo 34, versículo 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Eu quero dizer para você que Jesus está te vendo. Talvez você saiu daqui igual eu saí de um dia desse, num dos cultos, um culto de glória de Deus tremenda nesse lugar. Mas eu saí daqui e entrei ali, minha vontade era de estar conversando com os irmãos, mas eu não podia, eu não estava, parecia que Deus não estava me vendo, eu não estava sentindo nada, eu não estava vendo nada, eu não estava sentindo o fogo, a graça. E eu disse, chorando, e peguei uma pessoa para confidenciar e disse: eu não estou sentindo a graça, a unção de Deus na minha vida. E a pessoa ministrou: não, mas não sei o que, ministrou na minha vida. Mas depois, quando eu fui para esse texto, eu disse: Senhor, além do sentir, além do ver, eu quero confessar, porque eu creio, os olhos do Senhor estão me vendo. Deus sabe das minhas necessidades, das suas. Deus está te vendo. Os olhos do Senhor repousam sobre a terra e sobre você de uma forma especial. Quem é que nunca foi à praia com seus filhos pequenos, e lá da areia o menino brincando, e você combina: amor, agora é a sua vez, não tira o olho. Então você fica olhando, de vez em quando ela fala: onde está Juliana? Você fala: está ali com as meninas. Onde está Juliana? Aí você demora um pouquinho que você perdeu, mas rapidinho todo mundo acha, você tirou o olho, né? A gente não tira o olho do filho, a gente vigia. Muito mais Deus. É o pai que está vigiando. Quando é pequenininho, então, que você não pode olhar, bota na cama, você tem que ficar vigiando, porque o menino só cai de cabeça, a cabeça mais pesada, ele capota e puf, dá cada cabeçada, você fala assim: rachou o piso. Porque a cabeça do menino, Deus põe a mão, faz aquele barulho, parece que é um tambor, mas não racha. Sobe o galo, dá trabalho, né? Antigamente criava um galo na cabeça do menino, a gente levava uma colher gelada, colocava, né? Hoje não, leva para o hospital, não deixa o bichinho dormir, não dorme não, tá? Até 8 horas sem dormir, uma tortura.
tira a radiografia, tira a chapa da cabeça. O bichinho fica ali bêbado, não dorme não, quem mandou você cair? Mas eu quero dizer para você que Jesus está de olho em nós. Fala, Jesus está me vendo. E Jesus sabe que Ele vai me levar para águas de descanso. O Senhor está trazendo refrigério para minha alma. Aleluia. O Senhor está me levando para pastos verdejantes. Eu creio nisso. Pedro diz: os olhos de Deus estão sobre você. Os olhos de Deus estão sobre você. E o texto não para. Diz que ele se assenta, que ele vê, e a multidão era de 35 mil pessoas, era muita gente. Às vezes a gente diminui o milagre, menospreza o milagre. É igual o milagre, o primeiro milagre de Jesus. A gente nem entende nada. A gente acha que foi um milagre simples, transformou água em vinho. Mas não foi só isso. O poder liberado para transformar água em vinho teria que ter energia de todos os sóis do nosso sistema solar. Não só da nossa estrela maior, mas de todos os sóis do nosso sistema solar. É uma energia que nós não sabemos onde existe, onde tem, nós não temos. É uma energia astronômica para se transformar as moléculas da água no vinho. Uma molécula não tem nada a ver com outra. Quem estuda física, quem estuda ciência, então pode entender melhor do que a gente. Mas eu já ouvi uma explicação de um físico nuclear, e ele dizendo do processo, ele diz assim: é simplesmente quem sabe um pouquinho de ciência, que é impossível. Só um Deus, e Jesus é Deus. Esse milagre não foi pequeno. Ele multiplica os pães e manda Mateus, Marcos, Lucas e João registrar, para que saibamos que Ele é o Deus da multiplicação. Nessa noite Deus vai multiplicar a alegria, a paz, a saúde. Deus vai multiplicar aquilo que está precisando, as suas finanças. Deus vai multiplicar o prazer da casa, os dons espirituais, sua sede pela palavra, sua sede pela oração, seu desejo de pregar o evangelho, seu desejo de ajudar pessoas, de servir pessoas. Vai multiplicar o amor do seu coração. A Bíblia diz que o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações. Grande multidão. E aí Jesus faz uma pergunta que não tem pé nem cabeça. Diz para Filipe: Filipe, onde compraremos pão? E essa palavra comprar é agoradizo no grego. E essa palavra literalmente, ele está dizendo assim: lembra que Jesus está numa montanha, num lugar ermo, num lugar deserto, longe de todo mundo. Ele foi ali para pegar o vento e descansar. E aí ele chega para Filipe e fala: Filipe, onde nós vamos comprar? Em qual mercado? Essa palavra é usada, agoradizo, para comprar algo, e no mercado. Não é para comprar em qualquer lugar, é num mercadinho. E ele faz essa pergunta para Filipe: onde nós vamos comprar? Qual mercado? E Filipe fala: Senhor, o senhor está ficando doido? Que mercado aqui? Onde tem mercado? Não tem mercado. Essa palavra comprar é comprar no mercado. Jesus fez proposital, porque o próprio texto diz que ele fez essa pergunta para testar Filipe. Ele queria testar Filipe e os apóstolos. E aí você vê que ele começa, você quando tem um problema na sua vida, você tem duas maneiras de resolver, e todas as duas fazem parte do processo. Uma é dos meios naturais, a outra é dos meios sobrenaturais. E ele começa a meter a mão no bolso e arrancar dinheiro, e ver quanto você tem, e aí eles começam a somar ali, e eles veem que eles têm pouco dinheiro. E eles dizem assim: nem se tivesse aqui 200 denários. Um denário era correspondente a um dia de trabalho de um trabalhador. Um dia de trabalho, o cara ganhava 200 denários. Ele diz: nem se a gente tivesse 200 homens, eles doassem os 200 salários, nós conseguiríamos comprar pão para todo mundo. Ele disse para Jesus: é impossível. Irmãos, esse discípulo viu muitos milagres.
Ele conviveu com Jesus. Eu quero te dizer que ele viu milhares e milhares de milagres. E nessa hora ele chama a coisa para a razão. Mas pastor, o que ele tinha que falar? O que ele tinha que responder? Eu vou te falar. Porque é aqui que eu quero chegar e é aqui que nós estamos. A Bíblia diz que ele fez isso. Essa palavra experimentar, peiriadizo, significa pôr à prova, testar para provar, testar para expor a verdade sobre a qualidade da sua substância. É só na prova que a gente mostra quem nós somos de verdade. Infelizmente, só no teste. Por que tem o teste? Para provar que você é o que você falou que você é, que você sabe e que você está apto a melhorar. Essa palavra é usada para purificação de metais. É o fogo intenso no metal. Não é para destruir o metal. É porque quando o fogo intenso vem, quando a prova vem, quando a luta vem, as impurezas da sua vida começam a brotar. Aí o ourives vai lá e tira. Porque você está pensando que você é ferro? O metal que eu estou falando de você é ferro? A Bíblia diz que você é ouro. Você tem valor. Você não é qualquer coisa. É ouro. Jesus disse isso em Zacarias. Jesus disse isso em Apocalipse, que a minha igreja é ouro. É candelabro de ouro. Quando o metal sai, aí você vai e tira as impurezas. Aquele metal não piorou, ele melhorou. Ele ficou mais puro, ele ficou mais caro, ele ficou mais forte, ele ficou melhor. As provas nos deixam mais fortes, as provas nos deixam mais puros, aumenta o brilho, igual o diamante, quanto mais corte. Um judeu conseguiu pegar um diamante, eu acho que é 54 cortes num diamante, ele dá lapidando 54, e quanto mais cortes tem um diamante, mesmo que seja pequenininho, mais ele brilha e o brilho é eterno. Quando você vai em Israel, você vai na Galileia, e lá você visita uma fábrica de diamantes. É claro que não produz diamante, mas trabalha o diamante. Israel é um dos maiores exportadores de diamante do mundo, embora lá não tenha diamante. Mas eles compram, trabalham, revendem. E olha que coisa, é parecida com o Brasil, é uma maravilha. Não tem guarda. Não tem, na fábrica de diamante. Então entra aquele monte de brasileiro e vê os diamantes, pega nos diamantes, assiste um filme dos diamantes, primeiro todo o processo, aprende, depois a gente vai no lugar e pega os diamantes, e olha, e eles querem vender para você, mas é a maioria brasileiro, né? Os americanos compram, mas eu quero profetizar que os brasileiros também vão comprar, e eu fico bobo, e não tem guarda. E eu perguntei a guia, falou assim: Selma, não vi guarda. Ela falou: para quê? Pegar um negocinho aqui, você não sai nem ali, não sai da cidade. Se tiver 5 pessoas assim, 4 é polícia, um não sabe que o outro é, tudo armado, tem vez para ladrão. Em Jerusalém é uma coisa tremenda. Uma vez nós estávamos lá muitos dias com fome, encontramos uma missionária, ela falou assim: vocês querem comer uma comidinha brasileira? Já tinha 21 dias que a gente estava lá, eu e o irmão. Eu falei: claro. Meu Deus. Ela falou: o que é? Será que tem feijão? Ela falou: tem feijão, tem arroz, tem ovo, tem bifinho. Eu falei: você caiu do céu. Ela falou: tal dia, tal hora, em tal lugar. E nós fomos. Irmãos, era um beco, e aí tinha uma grama aos pés da muralha antiga de Jerusalém, um lugar completamente ermo. Eu e o irmão sentamos, e serviu a toalha, ela sentou, e ali nós ficamos almoçando, e ficamos ali até de noite. Todas as vezes que a gente vai lá, quando chega 6 horas, termina as atividades, com um guia, e a gente vai para o hotel, janta, e eu combino com a galera, quem quiser dar uma volta, 7h30, 8 horas aqui no saguão do hotel, todo mundo de bermuda, camisinha de malha, chinelo de dedo, e Gláucia, vamos para o Muro das Lamentações. A gente sai andando naqueles becos, tarde da noite, segurança total. Tem uns lugares que a gente anda assim, escuro, e fala: mal assombrado, você vê, meu Deus do céu, mas vamos que ladrão não tem, ladrão não tem. A gente sai andando, é maravilhoso, não tem. Quando o Senhor testa a gente, volte para cá, quando Ele nos testa,
é para saber de que material você é feito. Um general disse: nós estamos em falta de homens deste material. Eu ouvi um general dizer isso. Estamos em falta de homens como este. Fez uma citação e disse: homens deste material. Quando Deus está dando-nos uma prova, e eu acredito que todos nós estamos debaixo de uma prova agora, não é para nos destruir. O fogo é calculado, o tempo do fogo é medido, é para te purificar, para que você brilhe mais. Então, se está gemendo, gema. Se está doendo, grite. Mas saiba que os olhos dele estão com você, os ouvidos atentos, ali observando esta prova. O texto diz que Jesus experimenta eles para ver o que eles falariam, porque eles já tinham visto milagres de todo tipo, milagres e milagres, e ali naquele momento eles ficam desesperados. Eles, no versículo 7, eles começam a contar os trocados, 200 denários não dá, como é que nós vamos fazer? Manda esse povo embora. Eles estavam analisando tudo no natural, e tem coisa que no natural não resolve. Irmãos, tem hora que Deus permite que a nossa mão fique atada, algemada, não dá para tirar, e às vezes mão para trás, isso é pior ainda. Você perde até um pouco a coordenação, não tem nada que você faça. Sei o que eu faço, eu já fiz de tudo, eu já tentei tudo, eu olho, eu não vejo saída, eu não sei o que fazer. E é aqui que eu quero encerrar, porque é aqui que está a chave da questão. Foi aqui que Filipe, os apóstolos, foram reprovados, porque Jesus falou: é uma coisa impossível. Mas Jesus queria uma resposta sobrenatural da parte deles. Jesus queria que a boca deles expressasse a fé que eles têm no coração. Eles podiam até dizer: Senhor, é uma multidão de 30, 35 mil pessoas, não dá nem para contar. Quem contou depois foi os historiadores, agora na nossa era. Mas na hora ele falou: meu Deus, é gente igual um formigueiro, que não sei o que fazer. Não dá para, não tem pão, não tem padaria, não tem supermercado, não tem nada, está longe as cidades, nós estamos num lugar afastado. E eles estão, olha lá, como eles estão, estavam andando apavorados como ovelha que não tem pastor, tropeçando no caminho, porque eles precisavam chegar perto de Jesus para receber a cura, para receber uma bênção do Senhor. E o que ele tinha que falar? Eles tinham que dizer: é muita gente, dinheiro nós não temos, mas o Senhor pode tudo. O Senhor tem a provisão para esta igreja. O Senhor tem a provisão para a minha vida. O Senhor tem o escape que eu preciso. O Senhor não vai me decepcionar. O Senhor cuidou até agora, o Senhor já fez tantos milagres, e eles nem precisavam recorrer ao Mar Vermelho, às pragas do Egito, a Gideão, a Moisés. Não, eles poderiam dizer: ontem mesmo, o Senhor fez isso na vida da irmã Maria, na irmã Lúcia, na irmã Sandra, na irmã Regina. O Senhor fez isso, olha lá, o Senhor lembra? Então o Deus que operou lá, ela operou na vida dela, está aqui nesta noite. E o Senhor vai operar. O que Jesus esperava de Filipe, aleluia, era uma resposta como essa. Filipe chegar e dizer, falar para Jesus: Senhor, nós confiamos que Tu podes prover a comida, a água para essa multidão. Nós confiamos que o Deus do céu está presente conosco. Essa tem que ser a nossa declaração de fé. Jesus multiplicou pão, as pessoas iam por causa do pão, com fome, famintas, e Jesus falou: Mateus, registra esse milagre. Marcos, registra esse milagre. Lucas, registra esse milagre. João, registra esse milagre. Um registra coisas que o outro não registra. Você vai lendo e você vai completando o quadro. Mas eu quero chegar só até aqui com você, que eu acho que nessa noite é o ponto central. Descanso, Jesus te vendo, Jesus te testando. A prova que você está passando não é para a tua destruição, mas para te purificar. Você que escolhe a sua reação nas provas. Tem gente que quando é provado
murmura, esperneia e é reprovado. Repete o ano, atrasa o processo de Deus. Quando você cai no pecado, você atrasa o processo de Deus na sua vida. Você já viu gente cheia de potencial, mas que não vai a lugar nenhum? Seu talento está enterrado, o talento está enterrado, cheio de potencial. Deus deu graça, Deus deu graça, Deus dá graça, mas não vai porque não tem um coração humilde, quebrantado na presença de Deus. Deus costuma pegar essas pessoas e falar: vem cá, senta aqui e vai obedecer aquele ali. Aquele ali é menos preparado, sabe menos do que você, mas eu coloquei ele. Respeita, obedece o líder do seu ministério. E aí você vai passando ali, e quando você vai se humilhando, quebrantando, tem uma hora que Deus vem, pega na sua mão e fala: vem cá, não é no lugar dele não, eu tenho um outro lugar para você. Quem está entendendo, diga aleluia. E nessa prova que estamos passando, Deus quer ouvir isso de nós. Senhor, o que eu podia fazer eu fiz, mas eu não estou desesperado, porque eu sei que o Senhor é o que é o provedor da minha vida. Às vezes eu leio o Salmo 91, eu tenho um livro escrito do Salmo 91, mas o segredo do Salmo 91 está no começo do capítulo. No Salmo 91 fala que os anjos dele, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Os anjos vão te sustentar nas suas mãos, para que seus pés não tropecem em nenhuma pedra, que você vai pisar áspero, o leão, calcar os pés do leãozinho, a serpente e tal, porque você se apegou com amor e vai. E no final ele fala assim, na adversidade ele vai me clamar e eu vou responder, eu vou socorrer, eu vou saciá-lo com longevidade, eu vou lhe dar vida longa, eu vou abençoar e tal, e muita promessa. Todo mundo conhece o Salmo 91, as Bíblias ficam abertas no Salmo 91 e tal, mas o segredo do Salmo 91 está no versículo 1, 2 e 3, que ele começa dizendo assim: mais do que feliz, bem-aventurado é aquele que desliga o celular e se assenta na presença do Senhor. Ele diz assim: mais feliz, bem-aventurado é aquele que vem para a reunião solene dos santos, chamada igreja, neste templo, nessa casa, nesse prédio, porque templo somos nós, você é o templo. E ele diz: aqueles que vêm para a reunião solene, porque ficar em casa é pecado. O que é isso, pastor? A Bíblia diz, é claro que você ficar para descansar não é, mas se você foge da igreja, você está em pecado. Porque a Bíblia diz em Hebreus, não é não, irmãos, não é não. E diz: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Você tem dons que precisam ser compartilhados. Pastor, mas está tudo errado na igreja. Quem é você para dizer que está tudo errado? A igreja, mesmo com todos os erros que tem, é uma instituição divina, criada pelo próprio Deus. É como o casamento, é insolúvel o casamento, criado pelo próprio Deus. Tem erro, tem falhas. Às vezes as pessoas dizem para mim assim: o meu parente lá detesta crente, não acredita em crente. Eu disse: infelizmente, muito crente pisa na bola, muito crente faz muita coisa errada, envergonhando o nome do Evangelho. Hoje em dia, então, principalmente, quanta coisa, quanto escândalo, com líderes, com todo tipo de gente, é avassalador. Mas você quer saber? Hoje tem mais, porque tem mais população na terra, mas sempre teve. Aí eu digo para essa pessoa: ele não gosta de crente, mas ele gosta de você. Então você diz para ele assim: pode ter muito crente sem vergonha, nó cego, trambiqueiro, mas eu sou crente de verdade, o Senhor me conhece. Chame a responsabilidade para você, se mostre diante dele. Ele vai engolir a própria saliva, porque ele vai ter que reconhecer, porque ele te conhece dentro da sua casa, nas quatro paredes, ele sabe. Agora, se você não é homem de Deus, o que falar? Aponte para outros, aponte para o seu pastor, aponte para o outro irmão que você conhece. Paulo tinha coragem, isso não é falsa humildade, nem demagogia. Paulo diz: me imite, siga-me,
faça como eu faço, dê os frutos que eu tenho. Olhe para a minha família, olhe para a minha casa, olhe para os meus filhos, olhe para os filhos do presbítero tal, do diácono tal, do irmão tal. Olhe para aquele casamento, e graças a Deus nós temos aqui famílias íntegras, estruturadas, que andam de joelho e por isso estão de pé. Não é mérito nosso, é mérito do Senhor, porque elas têm andado de joelho e dito: Senhor, não nos deixe cair em tentação, nos livra de mim mesmo, nos livra do diabo, nos livra do mal. Essa expressão, nos livra do mal, significa: livra-me de mim mesmo, não me deixe sabotar a mim mesmo, livra-me do diabo, livra-me do mal. Isso significa tudo isso para a sua vida, e é uma oração que você tinha que fazer, direto. Deus não quer que você se destrua, Deus quer te experimentar. Esse fogo, se você começar a glorificar hoje, talvez ele cabe agora, porque Deus vai dizer: entendeu o processo. E aí ele diz que todo mundo comeu. Nós estamos nesse processo das cestas básicas. A princípio, a gente não queria fazer isso. Talvez não fosse um momento melhor para fazer isso. Mas Deus coloca assim, como Ele colocou para os apóstolos ali, tarefas grandes demais. E fala que 100 não, 500 no mínimo. E eu disse: tá bom, Senhor. Mas eu pensei: é muita. Fala: meu Deus, 500. E você acha que num primeiro momento não passa na mente da gente assim: se só der 30, eu vou passar uma vergonha? E Jesus diz assim: que vergonha? Não é o seu nome, é o meu. Não é a sua igreja, é a minha. Você só está ali, mas a igreja é minha, não tem dono. Cada decisão é tomada de joelhos e perguntada a Deus. Disse: então, falta 150 cestas para as 500. Só ouvi uns aleluias. Falta 150 cestas só. E você nem trouxe a sua até hoje, mas ainda dá tempo essa semana. Você não vai deixar de participar. Eu tenho dito que eu vou ver um caminhão chegando aqui. Amém, eu quero ver. Cheio de cesta. Mas eu não estou contando com caminhão, estou contando com uma a uma. Uma sua, uma minha, que eu já trouxe em primeiro lugar. Uma da minha mulher que já trouxe em primeiro lugar. Antes de desafiar o povo, o peso passa pela liderança. Líder que é líder está na frente do povo, irmãos. Na frente das guerras, os generais, está ali no campo de batalha. Às vezes ele está num lugar mais estratégico, coordenando. É o que eu ensino para os meus líderes, meu staff. Vamos resolver os grandes problemas, vamos atacar os grandes problemas, vamos atacar em partes. E a gente vai resolvendo os problemas. Vamos ficar no campo de batalha, olhar tudo. E vamos dar o toque da corneta. Mas às vezes nós temos que pegar a espada, montar no cavalo, e vamos junto, e vamos na frente. Porque nós temos o espírito de Davi aguerrido. E nós sabemos que esse gigante não é suficiente para nos vencer. Não é capaz de nos derrotar. Esse texto aqui de João 6 que lemos nessa noite, ele vem para nos dizer, queridos irmãos, que o nosso Deus é o Deus que pega o pouquinho e faz muito. Diga: Deus pega o pouco e faz muito. Você sabe por que muitas pessoas não estão no muito hoje? Porque menosprezaram os pequenos começos, as coisas pequenas. Zacarias disse isso, quando ele tem aquela visão à noite. Foram 8 visões. A 5ª visão, em casa você lê. Zacarias diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E aí ele diz assim, ele diz lá, não vou ler não, ele diz:
não despreze os pequenos começos. Lá fora, geralmente as coisas, Silvana, nasce grande. No reino de Deus sempre começa pequeno. A maioria das vezes, não todas, mas a maioria das vezes começa pequeno, do tamanho de um grão de mostarda, mas depois vai crescendo. A obra que Deus tem na sua vida, querido, é muito maior do que você pensa. Ontem, naquela maratona de 24 horas de oração, eu vendo as gerações aqui, os meninos, eu falei para a Gláucia, falei: amor, nós não vamos sair de campo não, nem eu, nem você, nem a turma dos 50, nós vamos estar na guerra ainda, pensando que nós vamos até os 100, mas essa geração vai arrebentar. Não amanhã, a hoje. Essa geração vai arrebentar com unção dobrada hoje. Eles vão fazer a diferença. Daqui vai sair muita gente para os 4 cantos do mundo. Hoje nós estamos enviando, apoiando uma família que vai para a África. Hoje nós estamos apoiando gideões missionários. Hoje nós estamos apoiando projetos sociais dentro da cidade, urbanos, projetos ousados, estamos apoiando. Hoje nós temos uma filha nossa, e muita gente não sabe, o culpado sou eu por você não saber, a Camille, que está indo para outro país, tem 6 meses, em São Paulo, em treinamento, na alta pandemia, uma menina da igreja, 16 anos, 17, e agora vai ir para o campo missionário. Você nem sabe, e nem estamos orando. Eu sou culpado, eu peço perdão aos pais, e peço perdão a Camille se estiver nos vendo, porque nós tínhamos que estar sustentando, foi com recurso próprio, e a igreja tem a obrigação de apoiar também, e está lá, e nem o mínimo temos feito. Uma vez ou outra que eu mandei uma mensagem, pense se fosse seu filho, se fosse a sua filha, filho do seu ministério, filho dessa igreja, e nós nunca oramos por ela, mas está indo lá uma adolescente. Eu sou missionária. Os pequenos começos, Deus, não podemos desprezar, porque só tem 5 pães e 2 peixes. O que você não tem? O que te falta? Filipe disse: nós não temos nada para sustentar. Nós não temos pão, nós não temos salame, presunto, não tem bife de hambúrguer, não tem ovo, não tem nada. Não tem. E hoje o Senhor está dizendo: não diga mais não tem. Jeremias disse: eu não sou. Deus disse: não diga que não é. Ele diga: eu não tenho. Deus disse para Jeremias: não diga que você não tem. Ué, Senhor, fale o que eu falo, Jeremias. Fale o que eu falo, no capítulo 1 de Jeremias. Eu estudei para ser sacerdote. Deus disse: não quero nem saber. Eu estou mudando, você vai ser profeta. Ah, minha família é sacerdote, meu pai é sacerdote, meu avô é sacerdote, meu bisavô é sacerdote, toda a minha geração é sacerdote. Eu estudei, eu me preparei, formei na faculdade. Agora, não diga o que você quer, diga o que eu digo. E o que Jesus esperava dos apóstolos nesta noite era eles dizerem: Senhor, eu não posso, mas Tu podes todas as coisas. Senhor, eu não tenho, mas Tu tens. O Senhor espera uma palavra de fé do seu coração. Eu esqueci, mas eu vou concluir. O segredo do Salmo 91 não está só em sentar-se à presença do Senhor, não. No versículo 1, bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Não é só isso. Essa é a primeira parte. A segunda, e a muito importante, mais importante, não sei, mas é tanto quanto, assentar-se, é fazer a declaração que ele manda fazer. Ele diz assim: quem senta na presença do Senhor, abre a boca e diz para Deus: Tu és a minha força, a minha fortaleza,
o meu protetor, o meu guarda-costa, o meu provedor, o meu Deus, a quem eu sirvo, a quem eu adoro, Tu és meu Pai. Deus está esperando há muito tempo essa declaração da sua boca, diante dEle e diante dos demônios, diante do mundo, diante da sociedade. Quantas vezes a sociedade aposta na sua derrota? A Bíblia diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas tem muita gente só querendo chorar com você, porque quando você vence, ele se entristece. Mas não importa, meu irmão, Deus está esperando você abrir a sua boca e dizer como o Salmo 91: Tu és a minha provisão. Eu não posso, Senhor, mas Tu podes. Eu venho de uma geração limitada, mas eu sirvo um Deus grande e ilimitado. Eu tenho dito para algumas pessoas: sabe o seu problema? Sabe qual é o seu problema? Sabe por que você está desse jeito? Seu problema está aqui, meu irmão. Aqui. Enquanto você ficar criticando os outros, dando pedradas nos outros, olhando para os outros, você não vai cuidar da sua vida e não vai fluir a sua vida. Você está pensando que você está vivendo tudo que Deus tem para você? Você não está vivendo nada do que Deus tem para você. Você está enganado, se enganando, e a vida está passando. E sabe-se lá, se você morrer hoje, você vai para o céu. Abra a mente. Nosso Deus é grande, é poderoso. Não se limite. Não limite pessoas. Eu estava estudando uma expressão que ela diz ler, lerchar. Onde é o texto desse, pastor? Se você lembra? Ler, lerchar é uma expressão hebraica, não grega, hebraica. É quando Deus chama Abraão e diz assim: sai da tua terra. Essas palavras, sai, ler, lerchar. E a tradução é: sai para ti mesmo. Se você olhar no dicionário, sai para ti mesmo. Mas tem uma expressão que é como se dissesse assim: pula para dentro de você mesmo. É muito forte. Vai dentro de você mesmo, vasculha você mesmo. Algumas pessoas traduzem até assim: agora vai fazer para você, para de fazer para os outros. Está entendendo? Mas eu gosto dessa: vai para você mesmo. É hora de você olhar para você mesmo e dizer: há muitos limites aqui dentro, mas Deus vai quebrá-los e vai fazer-me romper. Nós aqui na igreja temos um cuidado, e eu falo de coração, para não tolir, não podar ninguém, cada um no seu estilo. Eu vou te confessar, tem um rapaz, tinha uma menina aqui que tinha um cabelinho Black Power, mas como eu achava lindo aquilo. O dia que cortou, eu fiquei até triste, porque eu não estava vendo, eu estava vendo o estilo dela, mas é uma menina santa, uma pessoa de Deus. E eu fico olhando e dizendo: seja você. Você não precisa mudar, sua voz é tão linda. Seja você. Não seja cópia, seja você. Mas seja santo. Isso não significa que você vai botar um short curto, uma roupa indecente, um biquíni imoral e vai sair por aí. Mas significa que você vai ser lindo, autêntico, você, mas santo. Quem está entendendo, diga aleluia. E eu encerro agora, feche os seus olhos, levante a mão. Você que está em casa também, querido, ore comigo e diga assim: o meu Deus espera me ouvir falar. Aleluia. E fala: Senhor, eu te digo, Tu tens a solução. Tu és o Deus que multiplica. E nesta noite eu entendi
que eu preciso abrir a minha boca e abençoar e profetizar e crer para a glória do teu nome. Quando você pegar o seu salário, você vai dizer: Senhor, bendito seja o teu nome. Você vai tirar o extrato da sua conta bancária, não importa como ela está, você vai dizer: bendito seja o seu nome. Você vai pegar a sua carteira de trabalho, o seu currículo, vai levantar o céu e vai dizer: bendito seja o meu Deus, que é o dono de todas as empresas da terra e que vai determinar um trabalho para mim. Você vai pegar seus filhos, vai colocar a mão sobre a cabeça deles e dizer: bendito seja o Senhor, que abençoa tudo que eu toco em nome dele. A bênção de Deus nesse púlpito, a bênção de Deus nessa igreja, a bênção de Deus na nossa casa, a bênção de Deus está sobre nós. Diga: a bênção de Deus corre atrás de mim até me alcançar. Deuteronômio 28. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.